Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, fazia muito tempo, né, que eu não fazia vídeo aí falando das minhas provas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prova de geografia do JP. Mais especificamente, né, prova de geografia aí de primeiro ano do ensino médio, onde eu tive que fazer duas versões de prova. Para a gente que é das humanas, não tem nada pior do que ter que fazer duas versões de prova, 3 versões de prova, 4 versões de prova. E uma das razões disso é que as provas elas ficam diferentes e elas ficam com níveis de dificuldade diferentes. Tá? Por mais que a gente tenta balancear, vocês vão ver que eu tentei selecionar aí questões, além de serem sobre o mesmo tema, né, parecidas, às vezes, né, há um desbalance, né? E é engraçado que às vezes também você, enquanto professor, ou eu, melhor, enquanto professor, né, olho para as minhas provas e falo, pô, essa versão tá mais fácil. E aí aquela versão que eu achei que estava mais fácil, no final das contas, é que os alunos mais erram, né? E o contrário também, né? Essa versão é a mais difícil, né? E os alunos vão lá e, apesar de ser mais difícil, acertam tudo. Então eu peguei aí duas provas, né, que eu apliquei no ano passado e que pela correria também eu não consegui, né, fazer esse vídeo lá no ano passado. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, né, primeira prova. Aqui, ó, eu selecionei uma questão da Unesp, né? Essa é uma questão, para quem estuda no material do objetivo, ela é clássica. No terceiro ano, acho que ela aparece em uns 3 módulos diferentes. Aparece no material do segundo ano, mas, né, eu pus ela numa prova de primeiro ano, né, porque eu estava trabalhando com uns alunos do primeiro, urbanização, problemas urbanos, né, o tema era no mundo, né? Então, urbanização de acordo com os diferentes níveis de desenvolvimento dos países. E aí eu peguei, né, essa primeira questão, né, que mostrava aqui, né, o passado e o presente, né? Dava para ver aqui as transformações na paisagem. Aqui, antes de eu falar, né, a questão, a resposta, eu tive um sério problema com essa questão, porque os meus alunos, né, eles recebem a prova xerocada e, portanto, em preto e branco, né? Não tem essas cores aqui, são escalas de cinza. Mas, né, algumas coisas eles conseguiram diferenciar muito bem, como, por exemplo, as favelas aqui, as construções. Outras eles tiveram mais dificuldade, por exemplo, onde tem aqui o rio, o canal, né, para eles aparecia como uma avenida. E aí eu acabei, né, aceitando, se eles mencionassem isso, né, em função aí das características da imagem que eles tinham acesso. Então, questão bem simples, ó, faça uma análise espaço-temporal da paisagem, identificando, né, 4 transformações feitas pelo homem. Então, né, faça uma análise espaço-temporal, ela pode ser bem breve, né? Dá para falar, ó, observando as duas imagens, é possível notar, né, que houve grandes transformações na paisagem. Como, por exemplo, e aí, né, você cita as 4 modificações, né? Então, uma das modificações, modificação no relevo, né? A ocupação aí da orla marítima, né? A foz aqui do rio, ela foi transformada em canal, né? Eu posso falar que houve construção de aterros, né? Ou terraplenagem em algumas regiões. Posso também falar, né, da urbanização. O que acontecia com os meus alunos, né?
Os meus alunos adoram responder assim, construção, né? Eles respondiam, construção de favela, construção de prédios, construção do porto, construção de torre, construção disso e daquilo, né? E aí, na resposta, quando eu percebi que tinha construção demais, então edifícios e favelas, por exemplo, eu acabei descontando porque o aluno ficou girando em cima aí de um mesmo tema, tá? Eu ainda aceitei, né? Porque como estava preto e branco, teve alunos que falaram de indústria, né? Aqui tem um negócio, né? Uma chaminé aqui que eu não sei se é chaminé, mas eu também aceitei, né? Quem falou que houve industrialização. Então, mas a minha dica é sempre que vocês vão se deparar aí com questões que nem essa, tomem cuidado para não repetir, né? Não ficar sempre no mesmo tema, né? O professor ele quer ver variações aí nos comentários de vocês. Na segunda prova, né? Eu peguei uma questão parecida com essa, né? Também da Unesp, né? Então tinha aqui os índiozinhos aqui, né? Eles vindo na cidade, né? E o filho pergunta pro pai, né? E aí, papai, chegamos à civilização e tá uma bagunça, tudo sujo, tudo não sei o que, né? Então, cite 4 problemas ambientais gerados pela forma urbana de viver representada na charge. Uma variação sobre o mesmo tema, né? Eles também têm que falar aí sobre problemas urbanos. Então, nesse caso, podia falar da poluição da água, poluição do ar, né? Se tem poluição, as pessoas ficam doentes, né? Aqui tem uma árvore seca, pode falar de mudanças climáticas. Dá para falar também, né? Poluição sonora, as pessoas ficam estressadas. Deixa eu ver o que mais. Podia falar de chuva ácida, né? Se tem poluição gasosa. E acho que é só. Tá? Isso foi a minha tentativa aí de balancear as duas coisas. Aí, né, a questão seguinte para as duas provas foi a mesma. Faça 2 desenhos representando 2 problemas urbanos, onde o primeiro seja necessariamente a causa do segundo. Né? Na outra prova também algo parecido. Então, aqui, ó, faça 2 desenhos representando 2 problemas, onde o primeiro seja a causa do segundo, necessariamente. E aí, assim, acho que todos os meus alunos desenharam problemas urbanos corretos. O problema foi que poucos traçaram essa relação aí de causa e consequência. Então, o primeiro problema causa o segundo. Por exemplo, poluição do ar, pessoas ficam doentes. Poluição do ar, né? Chuva ácida, barulho, as pessoas estressadas e doentes. Então, poluição da água, né? As pessoas sem água para beber ou doentes também. Percebam, né, que essa questão da doença ela acaba sendo uma resposta bem fácil ali para esse tipo de questão, né? No entanto, poucos alunos fizeram relação de causa e consequência. E aí, infelizmente, eu tive, às vezes, que para desenhos muito bons, descontar ponto e até mesmo invalidar a questão em alguns casos. Teve gente que desenhou problema rural, por exemplo, desmatamento, né? Uma coisa é o desmatamento de um parque que está na cidade. Outra coisa é simplesmente o desmatamento para uma plantação. Né? Então, essa falta de atenção aos detalhes, né, acabou prejudicando aí bastante gente. E aí veio, né, uma outra questão, que tinha aqui, ó, pirâmide etária do Japão, né, 3 pirâmides em períodos diferentes, com uma projeção aqui para 2065. Né? Ela tem aqui o formato de coxinha, depois um formato equilibrado e depois predomínio de idosos. Então, na primeira questão aí que envolvia essa pirâmide etária, cite e explique 2 causas que determinaram o estreitamento da base das pirâmides e o alargamento do seu ápice.
Cite e explique. Teve muito aluno que só citou, tá? Então, qual que era a ideia aqui? Duas causas relacionadas aí ao estreitamento da base e o alargamento do ápice, né? Então, uma das causas poderia ser redução da natalidade. E aí o aluno fala assim, ocorre a redução da natalidade porque as condições de vida ali no Japão melhoraram ao longo do tempo, isso o que impacta, né, nos custos de criação dos filhos, e assim os pais optam, né, por terem menos filhos. Por que o ápice alargou? Né? Houve melhoria das condições de vida, né? E com essa melhoria das condições de vida, né, as pessoas passaram a viver mais, pois têm mais acesso aí a tratamentos médicos, se alimentam melhor, né, vivem na cidade com recursos melhores. Então, cite e explique duas causas, tá? Redondinho, né? Depois, na questão 4, diante do contexto demográfico japonês, justifique a seguinte afirmativa. O Japão precisa de mão de obra estrangeira, mas também necessita de um sistema adequado para proteger essa mão de obra. Então, né, por que o país precisa de mão de obra estrangeira? Porque está envelhecendo, né? E, portanto, falta trabalhadores. Né? Tem a projeção aí de faltar trabalhadores. Eu estava dando aula de demografia para os alunos também, né? Essa prova tinha como tema a urbanização e questões ambientais ligadas à urbanização e também, né, a demografia em diferentes países de acordo com o nível de desenvolvimento. E aí, né, uma das questões que em aula eu trabalhei com os alunos foi a questão de xenofobia em países desenvolvidos, né? Então, a ideia aí dessa resposta é que os alunos, né, se recordassem das aulas e, assim, se o país precisa de imigrantes, né, ele também precisa dar para esses imigrantes a segurança, né, para que esses imigrantes possam trabalhar e contribuir para o desenvolvimento do país, que seria a proteção aí da mão de obra contra, por exemplo, xenofobia ou a garantia de direitos trabalhistas. Às vezes o imigrante está lá e não tem para quem reclamar, né? Ou se ele reclama, ninguém vai atender ali o pedido dele, tá? Então essas duas questões elas tinham relação com a pirâmide. Vamos dar uma olhadinha, né, na outra prova. Então tinha aqui, ó, segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial. Não, para manter a ordem aqui do tema, né? Então, da mesma forma que eu fiz uma questão de pirâmides etárias na outra, eu também fiz aqui uma questão de pirâmides etárias. Tem aqui, ó, duas pirâmides etárias, uma, né, do Burkina Faso e uma do Sri Lanka. Burkina Faso, formato tradicional de pirâmide. Sri Lanka, né, formato aqui de coxinha, né, já característica aí de país emergente. A pirâmide ainda ela traz alguns detalhes, ó, sobre nível educacional da população, né? Então, por exemplo, Burkina Faso, a maioria está sem escolaridade, né? No Sri Lanka já tem uma grande maioria da população com nível secundário, né? Então, com base no formato da pirâmide, qual é o nível de desenvolvimento segundo a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, de cada país? Olhando aqui, ó, formato tradicional de pirâmide, país subdesenvolvido não industrializado. Formato de coxinha, né, país emergente ou subdesenvolvido industrializado. Questão aqui 7. Estabeleça uma relação entre o nível educacional e o formato da pirâmide de Burkina Faso, né? Então, no Burkina Faso, as condições de vida são muito precárias, o que faz, né, com que haja aí poucos adultos e idosos. Como as condições de vida são precárias, né, as pessoas têm dificuldade ali para sobreviver, muitos, né, não sobrevivem, né, para estudar. E aqueles que sobrevivem não conseguem estudar por conta da situação de pobreza ali do país. Tá? E na 8, né, estabeleça uma relação entre o nível educacional e o formato da pirâmide etária do Sri Lanka. Sri Lanka já apresenta aí a pirâmide etária típica, né, de país emergente, né,
Então dá para ver que a sua população, né, o país já deve ter se urbanizado, a população, né, vai optando por ter menos filhos, dá para enxergar aqui uma redução da natalidade, e com isso, né, consegue dar melhores condições de vida para esses filhos, inclusive que eles permaneçam por mais tempo, né, na escola. E por isso existe aqui um grande contingente de pessoas, né, com educação de nível secundário. E aí, para terminar, né, nessas minhas provas, eu vou voltar lá para a primeira, né? Última questão, né? Aqui eu escolhi como últimas questões relacionadas, né, à demografia, né, a projeção do crescimento demográfico para país. Na outra, eu escolhi sobre urbanização. Então, nessa daqui, projeção do crescimento demográfico para grupos de países desenvolvidos, né? Então, os países menos desenvolvidos são aqueles que vão crescer mais, a população, e os países mais desenvolvidos tendem à estabilidade aí no número de pessoas. Primeiro, explique os motivos que levam os países mais desenvolvidos a não exibir tendências de crescimento. Aqui eu estou pedindo para explicar os motivos, né? Então, em países desenvolvidos, como as condições de vida são muito boas, as famílias tendem a ter menos filhos por conta dos altos custos de criação de filhos. Notem que a resposta ela era bem parecida com uma das causas aqui de estreitamento da base. Desde que o cara explicasse, não teria problema nenhum ele usar a mesma nas duas questões. Próxima. Explique os motivos que levam os países menos desenvolvidos a exibir tendências de crescimento. Como o nível educacional é baixo, como as condições de vida são ruins, em países menos desenvolvidos, a população tende a ter mais filhos, né? Haja visto também que em boa parte desses países eles ainda não passaram pelo processo de urbanização, né? E, portanto, né, a maioria da população vive no campo, um ambiente que também favorece aí famílias que têm muitos filhos, né? São trabalhadores braçais de graça. Questão 7. Exponha duas consequências futuras que podem ocorrer nos grupos de países mais desenvolvidos. Ora, se está mantendo aqui, né, a quantidade de pessoas, uma das consequências futuras é envelhecimento populacional. Né, vai ter muitos idosos. E a outra consequência, né, que vai ter problemas aí para custear o sistema de previdência, o sistema de saúde desses países. Não é só para expor, não precisa explicar. E a última, exponha duas consequências futuras que podem ocorrer em grupos de países menos desenvolvidos com a manutenção dessas tendências, né? Então, aqui, se a população continua crescendo sem parar, a gente pode ter uma manutenção das condições de vida precárias, né? Uma outra consequência aí vai ser, por exemplo, né, a demora para que esses países possam se urbanizar, se industrializar, se desenvolver, tá? Mas eu também aceitei resposta de alunos que falaram, pô, no futuro esses países vão ter muitos trabalhadores, isso pode favorecer com que eles recebam aí empresas interessadas em mão de obra barata. Também deixei essa resposta. E por fim, né, na última prova, ficou faltando aqui essas questões de urbanização. Então, deixa eu só deixar junto. Segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, publicado pela ONU em 2015, mais da metade das grandes aglomerações urbanas encontra-se no continente asiático. Considere apenas a área assinalada do mapa onde estão localizadas algumas dessas aglomerações urbanas. Então aqui, né, pega parte do Sudeste Asiático, parte daquela região chamada de formigueiro humano, né? Então, duas causas que levaram à formação dessas grandes aglomerações nos países localizados. Vamos lá, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade buscando melhores condições de vida, melhores empregos, buscando empregos na indústria. Tá? A gente tem aí vários desses países, né, que passaram da condição de subdesenvolvidos não industrializados para emergentes, né? Então o próprio processo de desenvolvimento desses países, né, acaba induzindo a formação dessas grandes cidades.
Depois, cite duas consequências da formação dessas grandes aglomerações urbanas. Se tem muita gente de uma vez, a cidade geralmente não dá conta. Então, problemas urbanos vão se espalhar, aí, congestionamento, serviços públicos que não atendem às necessidades de todos, como educação, saúde, por exemplo, congestionamento, precariedade das condições de vida, falta de moradia. E a última, né? Essas grandes aglomerações urbanas podem ser consideradas megacidades. Aí, né, uma coisa também específica que eles viram em aula, né? Da mesma forma que naquela prova tinha algo do Japão, né, que eu falei em aula, aqui também, né? Eu mostrei para eles um mapa de megacidades, né? Mostrei ali os países, né? Mostrei algumas dessas megacidades e são algumas que aparecem aqui nesse mapa. Então, a resposta é sim. Defina megacidade. Megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Bem, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.